Dessa vez eu lembrei. Tá vendo? Esse material, acho que eu vou conferir lá se estão todos os slides já disponíveis para vocês, mas acho que até esse aqui tá, ou até o anterior, vou dar uma conferida. Porque às vezes eu atualizo alguma coisa, então eu ponho ali. Posso mudar a aula às vezes, porque eu dou uma olhadinha, às vezes tem alguma informação que dá para modificar. Mas a gente estava falando desses tópicos aqui, a gente parou nesse aqui. Isso, que a gente estava vendo vantagens e desvantagens aqui do computador e interpretador. E aí depende muito do uso, mas a gente vai ver um pouquinho do ponto de vista lá do processador, né? Como é que o processador enxerga, né, o código, como é que ele trabalha para fazer o processo. Lembrando aqui que isso era para, né, eu inverti a ordem, era para ser dado antes daquela parte de linguagem C que eu dei. Inclusive o Proteus tinha parado na última aula, mas voltou, tá? Foi um problema daqueles dias ali, né? Na terça, quinta também, na quinta também estava com problema, na quarta e quinta eu sei que estava com problema. E aí, na sexta-feira voltou e hoje eu já abri e tal. Então, para aqueles exercícios anteriores e até os outros também, eu vou fazer algumas coisas, demonstrar algumas coisas. Aquele acesso lá, o login do servidor, era algum problema lá, algum bloqueio no servidor, não sei exatamente o que aconteceu, mas voltou a funcionar para todo mundo. E então a gente está vendo aqui vantagem e desvantagem disso. A gente vai ver aqui um pouco do como é que funciona lá os próprios processos, né? No caso aqui da compilação em software e interpretação em hardware, né? Tem essa diferença, né? A gente vai ter aqui software, aqui qualquer aqui, né? Uma funçãozinha, né? E aí o compilador transforma isso lá nos bits, né? O hardware aqui é SW e HW aqui é software e hardware. O hardware interpreta instrução por instrução. Esse é o processo que a gente fez, né? Na prática ali também. O que grava lá é só isso aqui. A gente criou uma sequência desses processos. Então, tá lá, é binário, as instruções, as próprias instruções vão ser traduzidas para outras instruções, né? Para o set de instruções do próprio processador, que vira, né? No final, a gente vira aquela sequência ali de binário. Nesse exemplo, é um dos temas aqui das bibliografias, tem exemplo desse processador específico aqui, né? Do MIPS, que é um dos modelos ARM, que não é muito diferente, né, parecido com o que a gente vai até ver algumas coisas disso. Então eu tenho aqui um programa em linguagem de alto nível, nosso compilador, o assembler, linguagem, né, de máquina, aí sim eu tenho esse binário aqui. Às vezes ali no PIC, por exemplo, essa passagem do assembler para o binário, a gente não vê em binário, na verdade, a gente vê em hexa, e aí na gravação ele manda em binário. Então a gente abre lá e não vê um código que não tem só 0 e 1. Você fala, bom, se não tem só 0 e 1, não é binário, né? Tem número e letra, tem até o F. Então, na verdade, quando você abre o arquivo, ele está lá em hexa. Na hora da gravação, a gente não abre o arquivo em binário exatamente. A gente até chama de binário porque é comum chamar, pega o binário do processador, que é o código dele para gravação. Aí você abre e tem hexa. Então, nesse caso, né, no caso do PIC é diferente, que você abre hexa. No processo de gravação, aí sim, ele manda um binário lá pela serial. E aí, se você puxa de novo isso, né, a gente tem um... Se eu abro ele aqui. Aqui que faz a gravação. Que aqui eu não estou com nada conectado, mas ele mostra aqui, né,
em Hexa também. Tem até a opção aqui, programa em Hexa. Então, mesmo que você fez lá, compilou, tudo, vai sempre mostrar, e é uma estratégia ali de gravação mesmo do arquivo, né, de apresentação do arquivo, né, porque na verdade mesmo no computador está em binário. Então não seria, não, o Hexa é menor, mais fácil para gravação por causa das posições de memória, né, do tamanho das memórias. Mas aqui ele mostra que tem a opção, aqui não está abrindo o programa, porque não está tá conectado na placa aqui. Mas o programa que faz essa conversão final, né, esse passo final aqui, dependendo do dispositivo também. Aí aqui uma das abstrações, né, do computador, a gente enxerga isso, né, em camadas, embora a gente já sabe, né, já viu que tudo vira bit, mas a gente transforma isso em camadas para melhorar o nosso nível, né, de a gente enxergar, de desenvolver principalmente. Se a gente for, toda vez que for fazer um programa, pensar lá no bit a bit, a gente não consegue desenvolver, né? Felizmente, né, não precisa mais disso. Mas se a gente for ver lá os antigos, que era fio, relé, que você era ligar e desligar. Ou o próprio cartão perfurado, né? Se está furado ou não, é o 0 e 1 que a gente tem. Então veio disso. Mas aí, né, faz-se necessário a criação de camadas, né, que escondam detalhes dessa implementação para desenvolver coisas mais complexas. Então, as camadas, né, isso aqui às vezes tem aqui, tem teste em provinha, tal, já vi algumas coisas assim também. Não que eu vou cobrar para decorar isso aí, mas é para ter uma ideia, né, de tá essas camadas, né? A gente tem lá, principalmente no processador, o transistor como principal elemento, né? Você tem um circuito design, parte digital, a parte de dados, de controle, né? Vai subir. Na verdade, a gente só tem transistor, mas na verdade o design do circuito, toda a parte digital construída a partir dos transistores, que vai dar o funcionamento que a gente precisa. Então, tem alguém com o microfone perto aí com algum ruído? Mas aí aqui a gente vai subindo, né? Então, baseado em tudo isso, você tem processador, memória, né? Entrada e saída, que é a parte que a gente tem, principalmente lá nos microcontroladores, a gente vê isso, né? Mas em qualquer processador você tem ali entrada e saída. E aí vem aqui o repertório de instruções, a própria arquitetura, que aí já está mais próximo. Essas instruções estão ligadas diretamente ao hardware, porque quando eu coloco uma instrução dentro do meu sistema, né, eu venho lá de cima do próprio compilador, mas quando entra uma instrução, vai ter um circuito digital que reconhece aquela instrução e aquela instrução aciona a parte do circuito que eu preciso. Então, por isso que a gente vê lá digital lá no começo, né? Você tem uma tabelinha de entrada e você decide o que quer na saída. Essa tabelinha de entrada é o repertório de instruções, né? Por isso que também a quantidade de bit que tem das instruções é importante, porque vai limitar minhas instruções também. Mas, normalmente, eu tenho bit sobrando ali para as instruções, e essas instruções vão definir o que o processador vai fazer. E aí, cada pulso, clock lá do processador, ele vai fazendo a sequência das instruções. Então, aqui eu tenho então toda a parte do hardware, o repertório de instruções que liga a parte que a gente separa como software. Né? O software vem listando essas instruções que vão acionando todo o hardware necessário para ser executado. E aí eu vou ter a parte de software, né? Se eu tenho ou não o sistema operacional, vai depender do sistema que eu estou trabalhando, mas eu vou ter um compilador ou mesmo um montador. Né? O compilador já tem um pouco mais né, de inteligência ali no processo, né? O compilador vai verificar a sintaxe, verificar erro, né? E depois ele pode criar, no nosso caso lá do nosso exemplo do PIC, né? O compilador cria o código em assembler que depois monta a partir das instruções, né?
Quando a gente chama de montador, é pegar uma instrução e traduzir para outra. Mas já viu toda a sintaxe aqui no compilador. E a aplicação específica está aqui em cima. Então, se a gente fosse toda vez trabalhar pensando em tudo, ia ficar meio difícil trabalhar. Você quer trabalhar na aplicação, né? Mas, né, o profissional da área tem que saber o que está acontecendo em toda a parte ali do sistema. Até para entender como que essa programação que eu faço em alto nível vira bit, byte, né, e tudo acontece, mas acontece, né, de uma forma lógica, né? A gente tem que ter a lógica nisso. Claro que esse desenvolvimento não foi uma coisa, alguém foi lá e criou tudo de uma vez, isso tem anos, né, de desenvolvimento, a tecnologia foi desenvolvendo e foi herdando coisas das anteriores, então a gente foi criando isso, né? Não foi criado de uma vez, né? O próprio sistema operacional é algo complexo, foi sendo desenvolvido aí ao longo de anos, né? E não para de ser desenvolvido e não paramos de achar defeitos, inclusive. Dessa mesma forma que a gente vê essa abstração, uma maneira mais comum, né? Então, essa necessidade dessas camadas aqui, isso entra nessa teoria, mas facilita aí também o entendimento, principalmente para desenvolver as aplicações, né? Você tem o próprio hardware, que é a nossa camada mais inferior, o sistema, o software, aqui vai entrar, né, a parte de instruções, até mesmo a parte lá de sistema operacional e depois as aplicações, né? Então, foi deixando mais longe, cada vez mais longe do hardware para facilitar, né, a vida do desenvolvedor, principalmente, mas do usuário no geral, né? Então, no caso de um PC, de um computador, notebook, tal, num sistema operacional, quando eu tenho um sistema operacional, eu não estou mais ligado diretamente ao processador, então facilita. Quanto aquele processador, instruções, quais tem, o que ele vai fazer, se eu tenho capacidade ou não. Normalmente, claro, eu sei que uma aplicação usa mais recursos, eu preciso de um computador melhor, mas se ele não é tão bom assim, ele vai só ficar extremamente lento, né? Ou não, se for um sistema menor, então vai ficar mais vai rodar, porque ele vai passar pelo sistema operacional que vai tratar tudo isso, né? Então a aplicação não quer saber mais onde vai gravar, onde vai a memória, né? Ele precisa só saber se tem espaço na memória, né? Não precisa saber exatamente onde vai gravar alguma coisa. Tem um sistema operacional para gerenciar isso, gerenciar arquivos, né? O sistema gerencia, né? Mas ele faz tudo pela gente, né? A gente tem que criar as pastinhas quando é documento nosso. Você faz uma instalação, a pasta é criada lá, um monte de pasta, uma dentro da outra. Você não precisa saber onde que vai instalar, né? Ele simplesmente instala e organiza os arquivos. Faz isso com os arquivos pessoais, então a galera perde arquivo aí pra caramba. Perdendo o computador, né? Não sabe onde está. Então você tem a aplicação, o software de sistema, os compiladores, né? Que é essa parte, né, que a gente vai usar bastante aí ao longo do curso, né? E o próprio sistema operacional, que é onde vai estar mais próximo ali do hardware. Quando eu tenho lá o ARM em si, né, o controlador, eu não tenho necessariamente sistema operacional, porque alguns têm, mas eu tenho o resto aqui porque eu tenho um hardware, um sistema de software e a aplicação. O sistema de software não tem o sistema operacional, mas veja aqui que aqui entra junto do sistema operacional o próprio compilador. Compilador que também cria as coisas que num outro sistema é o Windows que faz, né? Então, você cria lá uma aplicação para o Windows, você não pensa exatamente em posição de memória, essas coisas tudo. Quando você cria uma aplicação lá para embarcado, né, para o microcontrolador, você também não pensa nisso, porque é o compilador que vai colocar para vocês memória, posição, né, fazer algumas coisas que a gente até vai ver no assembly lá, que ele tem que saber quanto de memória tem, a posição que vai gravar, onde vai buscar de novo. A gente não vê nada disso. Embora não tenha um sistema que seja operacional, mas ele cria, né, uma sequência lógica para a gente
trabalhar sem que a gente está olhando detalhe por detalhe. Então, eu consigo fazer a aplicação com mais facilidade. Isso é a grande vantagem, né? Então, qual é aqui uma pergunta, né? Seria qual é a interface entre software e hardware e como o software instrui o hardware a executar o que foi planejado. Então, a gente tem essa interface que vai fazer a conexão com as duas coisas, né? Você tem um software e um hardware. Tá tudo junto, porque o software está lá se comunicando, tá dentro do hardware, né? O software está gravado no hardware, né? Mas o software está lá numa memória e vai acionar, que é um hardware também, tudo bem, mas vai acionar a parte de processamento, né? De toda a execução. Então, essa interface, né? De fato, a gente pode até pensar, mas o sistema operacional é a interface. O sistema operacional é uma parte disso, mas a interface direta entre software e hardware é o próprio set de instruções. Então, eu tenho, a gente está falando da arquitetura ali do computador, né? Então, o repertório de instruções dessa arquitetura, que é essa interface. Então, todo processador já é fabricado, né, de modo a conter em seu interior um grupo de instruções, né, que a gente chama aqui de conjunto de instruções. A gente viu lá no PIC que são poucas, né? No RISC são poucas, no CISC são muitas, mas a gente já tem isso embutido lá, né? Então, a gente tem essa parte que é a última abstração do hardware vista pelo software. O hardware só enxerga set de instruções, só enxerga isso aqui. Qualquer outra coisa que chegar lá, ou se chegar uma instrução que não tem o hardware, não vai ser executada, né? Chegar lá uma instrução, né, que vai ser um número em binário, dependendo da arquitetura, né, vai ter uma quantidade fixa ou não de bits. A gente vai ver algumas que tem lá tantos bits para a instrução. Aí ele vai receber como instrução binário que ele não reconhece. E aí é imprevisível o que pode acontecer. Em alguns casos, simplesmente não trava, né? Ele não, daquela instrução, ele não puxa a próxima e ele não funciona. Isso no PC é difícil acontecer, né? Ele tem algumas rotinas de controle, então já vai ser visto antes, né? No microcontrolador isso acontece com mais frequência, de o software, né, pegar um set de instruções e pegar errado. Pegar por quê? Porque você gravou o dispositivo e compilou para um dispositivo e tentou gravar em outro, né? Isso é comum, e também em computador, até falando não é comum, pode acontecer. Se eu tirar HD de um computador, processador, e de repente colocar no outro, ele até corrige, mas dá uma bagunça, né? Porque ele não reconhece driver, não reconhece um monte de coisa. Porque ele foi instalado, na hora de instalar, ele foi, né, no sistema operacional, no arquivo de instalação, tem opções, né, para ele fazer a instalação. Fala, o Windows é tudo igual? Não, ele tem opções, ele tem drivers diferentes, o driver é uma interface também, né, para fazer a interface entre o sistema operacional e o hardware. E aí ele vai instalar. Você pegar só, não, vou pegar o HD de um computador e jogar na outro. E aí você tem esse problema, porque o drive é diferente, até o processador pode ser diferente, alguma coisa pode ser que ele não enxergue, ou várias, né, no caso. No caso do microcontrolador, essa interface aqui pode ser criada errada, e aí a gente tem problema na hora de gravar. Isso às vezes acontece, porque você tem lá, né, processadores com mesmo, mesma pinagem, né, pinos muito parecidos, que você pode usar um ou outro, e aí escolhe-se, claro, o que resolve o problema no menor custo possível. Mas agora, por exemplo, com esse problema de falta de semicondutor, o pessoal trocando aí, né, dispositivos por outros. E aí o que vai acontecer? Vai ter que compilar de novo. Se não compilar, pode dar alguns problemas. No caso do microcontrolador é mais comum, né? Você tem que ter arquivos gravados ali. A princípio é simples, né? A gente fazer
essa troca, né, lá do dispositivo, mas existe aí alguns erros que acontecem. A gente vê lá no laboratório mesmo, fala, não funciona. Lembrando aqui que na hora que a gente abre o projeto, lá no PIC a gente escolhe o processador. A família deles, se for 16, 10, 12, tudo isso daí. Então, eu quebro essa interface aqui se eu não gravar, né, no mesmo dispositivo. Então, aqui a gente considera essa parte de última abstração do hardware vista pelo software, né, que é o set de instruções. Conforme estava falando, né, computadores diferentes podem ter o ISA aqui, que é a abreviação das instruções, né, ou a arquitetura do set de instruções, mas são muito comuns. Então, alguns, no caso do microcontrolador, alguns até funcionam realmente. Se for a mesma família, vai funcionar. Algumas coisas, pode ser que algumas outras coisas não. A gente vê isso claramente quando é família CISC, que é um set de instruções mais complexo, isso não é muito difícil de perceber. Mas quando a gente está, né, no controlador, a gente vê fácil isso. Até aqui, quando a gente tem, né, um projeto em si aqui, né, que a gente abrir a telinha para parar esse exemplo, na hora que a gente cria a tela errada aqui. Na hora que a gente cria isso aqui, o que dá para... A gente não vê o set de instruções, né? Eu criei aqui, estou vendo o que tem lá de instruções e nem é para ver, porque não, né? Essa parte é a parte de a gente ficar um pouco mais transparente. Mas quando eu venho aqui nas bibliotecas, por exemplo, apareceu do lado errado aqui, normalmente é do lado direito, apareceu aqui do esquerdo, deve ter mudado em algum momento, ele tem aqui as bibliotecas. E aí o que acontece? Se eu mudar o dispositivo, nesse caso aqui, essas bibliotecas são para esse modelo, né, que eu coloquei ali. Se eu mudo aqui, eu já mudo as bibliotecas. E algumas, né, não todas, mas algumas dessas bibliotecas estão ligadas diretamente ao hardware interno e à instrução para acionar aquele hardware. Então, eu tenho algumas coisas aqui, inclusive aqui não sei se está visível, está bem pequenininho aqui. Ele tem aqui uma biblioteca que chama Software I2C. I2C é uma comunicação. Isso aqui ele pode estar em vários modelos, porque já está chamando de software. Mas tudo é software. Mas aqui ele já está chamando de software, que ele vai criar essa comunicação com o set de instruções comum a todos. Porque isso ele vai criar a lógica desse software. Qual a diferença? Eu tenho aqui um I2C, que é a mesma comunicação? É o mesmo protocolo, mas esse aqui, ele está usando um hardware, ele está acionando um hardware interno. Então, esse aqui tem o set de instruções do processador. Então, lá o processador não cria uma lógica nova, ele usa um hardware para poder fazer essa comunicação. Então, esse hardware vai trabalhar, nesse caso aqui, né, dessa comunicação, a gente tem outros exemplos aqui que a gente pode observar também, mas esse aqui é um que a gente pode enxergar aqui, que a gente tem um software, e esse aqui é o hardware, né? Na verdade, ele aciona o hardware. Então, lá no processador, porque o microcontrolador já tem também um hardware para isso, o processador enxerga essas instruções. Então, essa instrução vai estar no dispositivo que tem isso disponível. Se ele não tem, essa aqui não vai aparecer. Mas essa que é por software, ou seja, ele pega os bits mesmo e gera a instrução, vai processar mais coisa, porque parte do protocolo não é tratado de forma digital, né, puramente ali, ele tem que usar o processador, e
o outro ele tem um circuitinho digital em paralelo para cuidar disso aqui. A gente tem outros casos aqui de outros sinais também, né? Que tem essa mesma dinâmica, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um tipo de memória que tem dispositivo que não tem, então esse set de instruções não faz parte, né? No caso do microcontrolador, é muito comum ele ter várias coisas aqui para fazer essa comunicação que está diretamente no set de instruções, porque o set de instruções, no caso, aciona hardware interno. E aí é uma vantagem, né? Principalmente porque eu tenho um dispositivo com baixo poder de processamento, e aí coisinhas que são em paralelo, né? Ou seja, algumas coisas que são muito utilizadas, ele não faz um processamento paralelo, processa diretamente aquilo, mas faz um tratamento do sinal em paralelo. E aí é interessante, porque você vê um dispositivo com baixo poder de processamento fazendo um monte de coisa. Mas é porque várias dessas coisas têm um hardware específico tratando. Então, informações são tratadas, a gente não chama de processadas porque não está no processador, mas são tratadas fora do processador em alguns casos, né? E aí isso ajuda bastante. Computador não é tão diferente, né? Você tem lá, tudo é processado no processador? Não, porque você tem placa de vídeo, né? Que processa às vezes mais coisa que o processador principal, né? Quem curte game, então, sabe que às vezes, né, é a peça mais cara do computador, acaba sendo a placa de vídeo, e não é à toa. Porque se for uma aplicação gráfica, né, o vídeo tem lá processamento bem pesado. Então imagine que ele tem um set de instruções próprio para quê, né? Para tratar vídeo. Você pode usar, aí tem aí outros usos das placas de vídeo, mas elas foram dedicadas ali para tratar, né, imagem. Mas como processa, né, tem um poder de processamento grande, né, dá até para usar para outras coisas. Mas no caso aqui do PC, a gente tem aqui, né, uma certa portabilidade do código, né, a indústria se alinha em torno de uma quantidade pequena, né, de ISA diferente. Então as instruções variar tanto para poder funcionar, né, para facilitar e poder funcionar aí na maioria dos dispositivos. Mas veja que não é parecido, mas não é igualzinho, tem algumas coisas específicas que podem ter. Aí o que a gente já tinha comentado, né, de exemplo de processadores CISC e RISC, lembrando aqui que, né, o CISC é o conjunto complexo de instruções, né, o RISC é o reduzido, ARM, PIC está aqui, Intel, né, Intel x86 é família Intel até hoje, né, todos utilizam a tecnologia aqui CISC, mas só que é mesclado, misturado, tem algumas coisas que esse com set de instruções reduzido tem essa característica de ter um hardware, às vezes, para tratar algumas coisas mais comuns, né? E aí isso hoje acabou sendo mesclado, né? Acaba tendo um processador mais híbrido. Essa é a ideia, né? Hoje, não, faz um tempo já, né? Que hoje já a tendência, já há algum tempo, que tem que trocar o termo, já há algum tempo com esses processadores mais híbridos, que aí tem mais de uma, vai incorporando no outro, né, essas tecnologias. Mas alguns antigos começaram a incorporar, né? Na verdade, aqui, né, começou a incorporar essas coisas já no antigo aqui. E tem um pouquinho de cada coisa. Mas a grande parte está aqui, né? Esse aqui não morre por causa dos dispositivos embarcados, né? Então, vai continuar sempre, porque o custo não se compara. E aí você tem sempre as duas tecnologias que não acaba não brigando, né? Acaba se complementando aí. Agora sim, com, né, com um pouco dessa evolução, pode ser que você tenha então a ARM rodando o Windows, aí sim você aí tem uma certa briga aí, um pouco dessa concorrência.
Aqui um pouco, então até agora um pouco esses conceitos aí que, né, um pouco até repetitivo algumas coisas, um conceito da onde vão parar esses bits, e a gente vai entrar um pouquinho mais começar a entrar um pouquinho mais a fundo nas operações em si que faz ali o processador, né? E aí, embora que o conjunto de instruções, né, é uma característica associada à arquitetura, então a arquitetura tem, até o próprio set de instruções é da arquitetura, né? O set de instruções daquela arquitetura específica, né? Em geral, você tem instruções diferentes, de diferentes arquiteturas, mas são bastante similares. E aí por quê? Né? Os projetos possuem princípios básicos semelhantes, então as operações básicas vai estar em todos, né? Então, algumas básicas são as operações que são comuns a todo e qualquer processador. E tem algumas operações que são específicas de cada modelo, né? Então, essas operações que a gente, né, vai aprender aqui para entender aí, compreender as instruções mais complexas. Então, a gente vai ver um pouquinho de como criar isso daí. Depois a gente vai programar nessa linguagem lá no mais baixo nível, né? Não vamos ficar programando muito isso, porque não é produtivo, mas a gente vai programar um pouquinho direto no Assembler para dizer, falar, já programei no Assembler, mas a gente não produz isso, né? E aí, cada dispositivo, no caso aqui, o exemplo da bibliografia está no MIPS, a gente vai usar exemplo também, né? Eu tenho na bibliografia, em livro, tudo, você tem bibliografia, inclusive da disciplina, tem também desse processador, e a gente tem o PIC como hardware que a gente tem também disponível, né? Então a gente acaba usando os dois como exemplo. Mas nesse caso aqui do MIPS aqui, desenvolvido lá no começo de 80, né, é um exemplo, né? Aqui um bom exemplo que é usado muito de forma didática também dessa arquitetura, né, de conjunto de instruções reduzidos, né, que é a sigla aqui mesmo do RISC. Esse aqui, conforme já tinha falado, muito utilizado em embarcados, né, aplicações eletrônicas diversas, equipamentos de rede, armazenamento, câmera, impressora. Tirar isso aqui, nem tem mais isso quase, né? Mas você tem lá qualquer coisa smart hoje, né? Tem só Smart TV, desde eletrodoméstico, né? Tudo smart, vai ter um carinha desse lá. E aí um pouco da visão desse processador ou desse computador, né? As ações, principais ações que a gente pode ver, a gente vê alguns conceitos disso aí, né? Rever, a gente viu lá um pouquinho de algumas instruções. Ele faz principalmente isso: mover dados, armazenar dados, processar, controlar as ações que são essas aqui. Então, ele fica o tempo todo fazendo isso, né? Move os dados, armazena, processa, né? Na verdade, ele tira lá do armazenamento, né? Ele vai mover, vai processar, né? Vai controlar o que é para fazer, né? Vai primeiro controlar, né? Depois processar e voltar para armazenar. Então, você tem um dispositivo central que faz esse controle, né? Aí fala, o processador controla, né? O processador processa, mas o dado chega aqui, ele vai para onde? Aí tem o set de instruções, processa os dados, que é uma abstração, né? Porque ele volta para cá e vê, vai mover para outro lugar, vai armazenar ele novamente, né? Vai ter um ambiente de operação, então você tem uma parte que controla disso. Na verdade, é um circuito que vai receber né, aquela sequência de bits e aquela sequência vai dizer onde vai. Isso é muito semelhante ao que a gente tinha lá no começo da disciplina, né? Vocês lembram lá, a gente fez simplificação de circuito, tinha uma tabelinha. A tabelinha era definir se aquilo tinha entrada ou saída, né? Quais as saídas daquela entrada. Eu fazia uma tabela e aí projetava o circuito. Para essa entrada eu tenho que ligar tal circuito.
Aqui não é diferente. Quando chegar ao dado, ele vai ter uma sequência de bits. Aquela sequência vai acionar uma parte do circuito que está ligado àquela instrução. Então, não é muito diferente do que a gente fez para uma coisinha só, mas para todas as instruções vai ter. O circuito vai reconhecer que aquela instrução é para acionar ele, e aí vai passar a funcionar conforme, né, o nosso set ali de instruções. Vou voltar num exemplo aqui. Vocês estão aí, né? Ninguém falou nada, vocês devem estar aí ainda. Alguém aí? Tem alguém acordado? Estamos sim. Ainda estou aqui. Estamos aqui, professor. Dá sono, mas vocês estão aí, né? Está aqui, professor. Beleza. Deixa eu só voltar num exemplo para a gente associar esse conceito no que a gente já tinha visto antes. Só lembrando disso aqui, essas coisinhas que a gente viu aqui, só para a gente associar com tabelinha aqui, qualquer. Tabela legal aqui para eu falar, mas para esse exemplo eu vou montar uma que seria mais viável. Mas aqui a gente tinha o quê? Uma entrada digital, na verdade aqui, vou pegar aqui. A simplificação não me interessa agora, mas eu tinha aqui minha entrada, que é isso aqui. No set de instruções são mais bits, mas o exemplo é o mesmo, né? Se eu tenho 4 entradas, eu tenho lá minhas 16 opções de 0 a 15, ali, minhas 16 opções de variáveis. O set de instruções funciona parecido com isso. Parecido não, é isso, né? Na verdade, com mais, claro, com mais bits. Mas ele vai ter o quê? Uma entrada, né? E aí vamos supor que esse aqui é o número da instrução que faz a soma, né? Então, esse 001, aí eu teria que ter 1 aqui e o resto 0, por exemplo, né? Então, quando tiver essa situação, ele vai acionar o circuito que faz essa operação aqui. Então, a sequência de instruções vai fazendo o quê? Fazendo instruções, né? São instruções diferentes, mas ele está com uma sequência. Então, isso aqui aciona um circuito, esse outro bit aciona outro circuito, esse outro, e assim por diante. Ele vai ter uma sequência. E aí o circuito está preparado. Aqui, por exemplo, eu tenho várias aqui saídas no mesmo, mas o ideal seria ter um exemplo aqui com uma só. Então, o circuito está preparado para receber aquele bit. Ele sabe, esse bit vai ter aquela lógica lá, com porta lógica mesmo, é assim que funciona lá dentro, né? Só que em uma escala maior no processador. Ele vai pegar esse binário, e esse binário está mandando fazer uma soma. Mas como ele está mandando fazer a soma? Na verdade, ele seta em 1 o circuito para somar. E se isso é uma soma repetitiva, algumas instruções, por exemplo, não tem multiplicação, ele já aciona de novo para ir somando até, né, cria lá, já tem um circuito para criar um loop para fazer a soma, por exemplo, se for soma sucessiva, né, se for multiplicação. Então, cada entrada foi preparada, o set de instruções é isso, né? Aquela instrução é para fazer uma ação, então aquela instrução aciona o circuito para aquela ação. Então, o circuito de controle fica o quê? Recebe o bit e a partir daquele bit ele aciona o circuito correto. Por isso que se eu tiver
problema de comunicação, uma falha, por que trava. Se eu tiver um ruído, uma alimentação, a fonte, só o fato da fonte já não funcionar já complica alguma coisa. Porque esses bits não pode falhar, né? Você falhou um bit aqui, a instrução que era para fazer uma coisa fez outra. E aí o sistema não funciona. Por isso que a gente tem problemas no sistema, né? Até por conta de alguma falha no próprio hardware, ou até, né, uma incidência ali na transmissão, né, que é uma falha também, mas transmitiu e o dado chegou, mas faltou um bit. Faltou um bit, acabou. Vai mandar para o lugar errado, né? Se for o bit de endereço, né, de memória, e acontece, né? Por isso você tem problema de perder arquivo, de às vezes corromper um dado, porque gravou no lugar errado. Ruído, né, uma interferência, né? Ruído seria uma interferência ali no sistema de próprio controle, na hora de mover o dado. Teve algum erro naquele bit que foi para outro endereço. Esse outro endereço estava gravado outra coisa, acabou subscrevendo, e aí você tem, né, a sequência de erros aí que pode acontecer. Mas a ideia é essa, a gente fez, né, alguns projetos dessa maneira aqui, né, que eu tinha, que já é um mais para frente lá. A gente fez até com 3 variáveis, tudo, mas a gente tem muito mais bits aqui dentro aqui do processador. Aqui o mapeamento das funcionalidades ali do computador. Então, isso aqui está onde? Eu tenho ligado isso num barramento. Esse barramento são as linhas aqui de comunicação. Se for ali dentro de uma placa, são as trilhas da placa, né? A trilha é uma trilha de cobre ali que vai comunicar. E ali você tem, dentro desse barramento, que vai ter um protocolo, ou seja, foi criada uma maneira de comunicar, né? Com o tamanho, quantidade de bit, qual bit que vai endereçar para onde que eu quero mandar a informação, né? Quero mandar para o processador, para a memória, né? Ou são os dispositivos de entrada e saída comuns. Então, eu tenho sempre esse barramento de comunicação, que pode ser o gargalo de todo o processo, né? Se eu tiver que comunicar muita coisa e ele não tem velocidade, o processador vai ter que esperar para mandar a informação para ele. Então, isso aqui acaba sendo, podendo ser aí um gargalo nisso. Mas os projetos, claro, são dimensionados para completar o outro. E aqui alguns conceitos básicos para o funcionamento. Então, dados e instruções são armazenados na memória. Então, eu tenho sempre lá a memória para... que foi o conceito lá no começo da computação, que era o conceito lá do programa armazenado, né? Sempre eu tinha que armazenar em algum lugar. E aí esse lugar que era o problema, né? Memória cara, tal, por isso que a gente tem algumas outras soluções aí, né? mais antigas, né? E para simplificar, a gente considera uma única memória para instruções e dados. Isso pode não ser verdade em alguns dispositivos. A gente vai ver que PIC, por exemplo, não é, ele tem uma parte para instruções, outra parte para dados. O conteúdo da memória é acessado através de um endereço, né, dando tipo de dado. Então, dependendo do dado, ou até mesmo tipo de memória, tem um endereço. Esse endereço vem no mesmo conceito que a gente estava vendo lá nas portas lógicas. Eu tenho uma parte, às vezes uma sequência de bit, né? Byte inteiro, por exemplo. Uma parte é o endereço. Então, a parte que vai ser lida, né, para quem vai para o circuito que vai cuidar do endereço, ele vai ler um pedaço daquela sequência de bit, vai saber para onde tem que mandar. Né? Que aí ele vai acionando os circuitos seguintes, né? E o dado vai tendo o caminho correto. E a execução ocorre de maneira sequencial, né? A não ser que seja explicitamente especificado. Em alguns casos, tem a execução fora ali do processador, mas a gente tem sempre a execução aqui de
de maneira sequencial. Você tem o processador aqui, uma sequência, né, do código de máquina, edição, compilador, os dados, texto, né, desde a edição lá do programa, a gente vai seguindo de um nível para outro ali no próprio processo. E aí dentro lá, aqui é já dentro da CPU, né? Então, para a gente entender algumas coisas aqui, uma visão simplificada aqui do processamento da instrução. A CPU fica fazendo isso aqui, né? Busca a instrução na memória principal, decodifica, determina o que ela faz. Então, aqui entra aquela tabelinha nossa de porta lógica que vai, né, pegar aquilo ali, vai ter um circuito para identificar o que é para fazer com aquele número. E aí isso, já decodificado, executou, pega a próxima. Então, esse loop do processador não para, né? A gente está mexendo no processador, ele está em loop aqui. Então, tem lá um sistema de controle que vai mandar essa sequência de instruções. Então, e o funcionamento físico de cada instrução dessa depende lá do nosso ciclo de clock, né? Aquela onda quadrada, que vai ser a frequência lá do nosso processador, aquela onda quadrada que define que cada passo do que a gente tem aqui. Quando a gente tem o que é essa onda quadrada? É o sinalzinho subindo e descendo assim. Isso aqui é o nosso clock, nosso que vem de relógio mesmo, né? Claro que é retinho, né? E tudo por igual, né? É torto assim que nem eu desenhei. Mas alguns dispositivos pegam assim, desceu o clock. Isso aqui faz com que acione o circuito para dar um salto no processamento. Então, toda vez que desce é um sinal, o sinal aciona todos os circuitos que vão fazer esse giro que está acontecendo aqui. E aí eu posso ir aumentando a velocidade disso até que o sistema não dê conta, né? Porque quando eu faço essa mudança de clock aqui, então aqui eu tenho um período muito curto, né? Período de tempo. Normalmente a gente não fala o clock em período, a gente fala em frequência, né? Você está lá, gigahertz ali, você tem quantidade, né, de ciclos que ele faz por segundo. Hertz é ciclos por segundo, né? Mas você tem ali gigahertz ali, que são bilhões de ciclos, mas é um ciclo a cada período de tempo, que é ali nanosegundo, né? Menos, né? Segundo, né? Zero alguma coisa nano, mas é um ciclo pequeno, mas ele precisa dessa parte elétrica aqui. Por isso que o processador tem esse clock, essa velocidade, que é um circuito que gera isso aqui. Então, esse sinal está presente em qualquer sistema processado. Desde o processador, pode estar dentro dele, pode estar externo, mas vai ter lá um sistema oscilador. Normalmente, no caso da embarcada, é um cristal oscilador, né? Um cristal de quartzo mesmo, que ele tem essa característica de você, um circuito adequado, alimentado, ele vibra, né? Ele fica gerando esse sinal, ligando e desligando, essa vibração elétrica ali, né? Não tá mexendo ele ali, mas ele gera esse sinal. Isso dá sequência de tudo quanto é sistema processado. Comunicação usa isso também, né? A comunicação, você tem lá a frequência de comunicação, tem um cristal lá, oscilador, né? Ou né, um sistema que está fazendo oscilação, vai gerar isso para a gente, que vai dar a velocidade de transmissão também. Mas esse é a sequência que ele fica. Então, fica buscando, decodificando, executando, e assim vai, ele não para, né, essa execução aí. Que ele
Travou não. Soltou aqui, ficou meio travado aqui, não queria passar, mas acho que era o que estava errado. Agora, uma visão mais detalhada dessa instrução vai ser aqui, né? Posso começar aqui da busca de instrução. Esse a gente pode falar que é a primeira parte de fato ali. Ele começa sempre buscando uma instrução. Ele decodifica, então aqui vai pegar essa instrução, vai ver lá nos binários quem, né, para onde vai isso. Qual é esse binário, na verdade, pega essa instrução, vai calcular o endereço do operando, então ele vai fazer uma operação. Aqui é a instrução. Por exemplo, chutando, soma A com B. Ele vai calcular o endereço desse A e B. Onde está esse A e B? Vai buscar. Então, um circuito vai acionando o outro. Né? Faz o cálculo que mandou, se for uma soma, faz. Calcular o endereço, operando de novo, porque ele tem que devolver aquele dado. Vai armazenar. Vai armazenar, né, o próprio dado, operando aqui o que foi feito. Aí ele vem aqui, calcula, né, o endereço, né, completa, né, ele busca uma nova instrução, vai calcular o endereço da próxima instrução. Então, isso vai depender, então, quando você faz lá um condicional, o resultado que vai sair aqui vai ser calculado para buscar a próxima instrução. Só que a próxima instrução pode depender desse cálculo aqui, né, do resultado que saiu daqui. E aí ele busca a instrução e começa o processo novamente. Mas o processo do processador, né, de outra forma estava um pouco menor, né, aqui eu já tenho, né, dando um zoom nesse processo. Né? Então, decodifico, calculo, busco, faz a operação em si aqui, armazena, volta, e aí dependendo do resultado, recalcula, vai tendo essas etapas sequenciadas de instrução. E é isso aqui vai ser a sequência de binário que vai um circuito aciona, né? De fato, por que as coisas, né, dão certo? Porque todas as instruções já estão previstas, né, na decodificação. Então a instrução chega, ela é reconhecida e aí o resto, né, vai um circuito acionando o outro. Alguns desses processos, um ciclo de clock faz um salto da instrução para cada, né, vai saltando a instrução, mas você tem um problema, tem coisa que não dá para adiantar, porque depende do resultado daqui. Né? A gente tem algumas técnicas para até melhorar isso, quando eu não preciso, né, do próprio resultado. Mas veja que eu tenho circuitos separados aqui, de fato no hardware isso são separados. Mas se eu não passar por todos, eu posso não saber qual a próxima instrução, porque depende do resultado da anterior. Então, eu tenho que realmente fazer toda a operação aqui para chegar na próxima. Então, vai depender do projeto de hardware, se um ciclo de clock ele passa por todos, se eu preciso de mais de um ciclo de clock. Quando eu tenho muita coisa que fica em loop, por exemplo, eu tenho mais de um ciclo de clock para voltar para a próxima instrução. Aí uma visão um pouquinho, né, um outro detalhamento, né, mais detalhado nem tanto, mas um outro detalhamento, né, de buscar a introdução, incrementa, porque essa instrução vai ser um mais ali, um mais um que ele vai, né, sequenciando a instrução. Então, tá lá na instrução, buscou, ele já faz essa soma, decodifica, busca a mesma coisa, né? Executa a instrução, armazena o resultado e volta aqui, volta nesse loop. Mas aqui a gente sabe que tem mais, tem só o processamento, tem só, né? Aqui, na verdade, o armazenamento vai depender de onde vai armazenar. Então, eu vou ter, né, ele executa a instrução, aqui vai ter também um endereçamento. Armazenar o resultado é aonde, né? Eu vou jogar na memória RAM, porque vai fazer parte do processo, eu vou jogar em outra memória, então isso vai depender ainda de partes ali dos circuitos e do próprio resultado. Então, aqui, do ponto de vista aqui dos componentes, né, eu tenho a própria CPU, né, nosso próprio processador
que faz a execução das instruções do programa. A memória é para programa e os dados. Pode ser separado ou junto aqui. Né? Desse ponto de vista, tá tudo. Mesmo se eu tiver duas, é um endereço diferente, mas ele vai estar endereçado, né, de alguma forma. Eu tenho entrada e saída. E eu tenho os buffers aqui, que eu venho lá do teclado. Eu digito lá numa velocidade, né? E como é que ele vai enxergar isso? Né? Tem que enxergar em tempo real. Então, eu digitei, o programa está fazendo outra coisa. Então, eu tenho um circuito para... Esse buffer é para armazenar aquele último dado até que ele seja pego. E esse sistema falha, né? Esse sistema aqui a gente vê que falha. Porque às vezes você digita uma coisa e a coisa não vai. Se o sistema aqui travou, ele, né, não armazena por muito tempo aqui, não dá muito certo. Às vezes, assim, a gente enxerga esse funcionamento do buffer quando você abre alguma coisa e começa a digitar e você olha para a tela, não tem nada. E daqui a pouco vai a digitação. Né? A gente quer digitar em tempo real. Né? Você quer apertar a tecla, você quer ver, né, a letra aparecendo. Mas isso não acontece sempre. Né? Principalmente aí agora que a gente está com o Teams ligado, com um monte de coisa ligado, você vai digitar um negócio e dá aquela travadinha. Mas aí o processador esqueceu de ler. Se ele esqueceu de ler, porque daí travou geral mesmo. Né? Mas parte das coisas que você está digitando fica armazenado aqui e depois vai. Só que a gente não percebe isso quando está tudo funcionando direitinho. Né? Tá tudo perfeito, você não vai ver esse armazenamento aqui trabalhando. Você não fica transparente para a gente. Quando a gente enxerga é porque a coisa está lenta. Você digita um pedaço, ele vai guardando aqui no buffer, depois vai executando e joga para a tela com certo atraso. Aqui é um atraso, mas não é para ser visível, né? Simplesmente é. Aqui mais detalhes aqui que a gente... Aqui é a parte já mais interna. Então, a gente está dando um zoom a mais aqui próprio processador. Né? Então, você tem a unidade de controle, os registradores, que depois a gente tem o que cada um desses significa, né? Instrução, endereço, operando, que vai ser o dado que vai ser processado, a unidade de lógica aritmética. Então, aí aqui ele faz o processamento em si é feito aqui, que a memória vai jogar aqui operando, vai buscar o dado também lá, né? Programa. Posso ter partes temporárias também, para fazer parte do processo. Aqui já é um zoom a mais no próprio processador. A instrução, os registradores, as instruções ficam nos registradores. Então, chega o binário, ele vai, pega aquela instrução. Então, aqui tem parte aí da sequência do que é para ser feito. Então, aqui tem o contador para ter essa sequência do programa, né, o endereço ali da memória, a próprio registro de instruções, o acumulador, quando eu tenho... Nesse caso do MIPS, a gente vai ver que usa esse acumulador porque ele não tem a instrução específica para multiplicação. A gente tem ali uma série de elementos dentro ali do processador. E aí quando a gente vê, tem milhões de transistores, né? Tudo isso é feito baseado naquelas portas lógicas que são baseadas em transistor. Porque milhões, porque para isso funcionar com a eficiência que a gente precisa, com essa quantidade de dados que a gente precisa, realmente eu preciso lá de milhões de transistores, porque eu tenho milhões de operações ali acontecendo. Né? Não tenho um set de instruções gigante, mas para cada circuito, cada instrução acontecer, eu tenho uma parte complexa ali do circuito. O processador, ele executa aquela sequência que está no hardware dele. Fora daquilo, ele não tem como executar. Agora, como esse conjunto de sequências eu posso combinar do jeito que eu quiser, então eu consigo fazer várias coisas.
A gente está falando aqui do set de instruções, então, aqui um computador hipotético, né, genérico, com instruções que ocupam aqui 16, 32, 64 bits, aí vai depender, né, do modelo. A gente tem instruções que podem ocupar, né, mais ou menos isso. A memória composta por palavras de 16, quer dizer, cada memória lá, se eu vou usar 16 bits ou não, não interessa, ele vai completar com 0, mas eu vou gravar alguma coisa, ele vai usar os 16 bits. Ah, mas é só um 0 e 1. Ele vai usar o 0 e 1, os outros bits vai ficar em 0, mas ele usa, né, o tamanho da palavra que a gente, né, palavra esse tamanho inteiro, eles são de 16. Isso a parte de memória. Se todo o sistema é composto, né, o formato de dados e instruções é da mesma forma, né, eu vou ter aqui, se eu tiver, né, 16 instruções possíveis, né, aqui no caso, um exemplo, aqui não é porque é 16 bits, aqui fica coincidente aqui, né, na verdade, para ter 16 possibilidades, eu tenho 4 bits apenas. E aí eu vou usar o quê? Um pedacinho do que eu tenho aqui de instrução e endereçamento. Então, ele vai endereçar uma coisa e vai ter a instrução aqui com um pedaço do bit. Mas é comum, inclusive, não só dentro do processo, em comunicação, de ter uma palavra assim, eu tenho tantos bits, pedaço desses bits é dados e pedaço, né, endereço. No caso aqui, separado nesse dispositivo, fica separado dado e instrução. Então, a instrução já vai com o que é para fazer e com o próprio endereço. Dado já tem um sinal apenas e mais 15 bits. Aqui é o dado. Então, ele vai juntar esses dois. Então, esse é um modelinho que ele usa para mandar instruções. Então, nesse modelo 4 bits, tenho 16 instruções, acabou. Né? Eu só tenho 4 bits para instruções. Se eu tiver mais, né, eu posso ir aumentando para ter maior de instruções. Aqui é tranquilo, que se eu tenho 16 instruções, eu tenho 16 circuitos, né, separados cada binário aqui, de 0 a 15, aciona um circuito diferente. E não é assim muito diferente. Né? Aqui no exemplo tem 16, mas você tem processadores com set de instruções reduzido, é reduzido mesmo. Né? São 30 e poucas instruções, 40 instruções, é um número bem pequeno. E aí aqui para execução do programa desse hipotético, né, que está só no exemplo, né, a gente vai usar 3 registradores, né? Então, esse aqui, o PC, contém o endereço de instrução a ser executado, contém o operando, o AC contém o operando, e R é a instrução, a instrução executada. Então, para ter um repertório aqui né, um repertório de instruções, né, o que ele pode fazer com apenas alguns? Acho que deu algum problema na tela, travou a tela aí, a mensagem aqui. Vocês estão me escutando aí? Estão vendo a tela? Professor, para mim tá Sim, normal. para mim tá tranquilo aqui. Tá normal aqui, professor. Ah, tá. Foi só o da Carice que tá com problema lá. Talvez seja só a internet dela. Como ninguém tá falando nada, né? De vez em quando eu tenho que perguntar para ver se tem alguma coisa. Mas isso aqui não é muito legal mesmo, eu entendo, faz parte do conteúdo. Então, dá para interagir muito, mas logo mais eu acabo esse pedacinho e a gente começa a falar alguma coisa aí, que vocês entenderam disso. Mas aqui um exemplo para a gente enxergar, né? O objetivo aqui é a gente enxergar como a coisa realmente acontece lá dentro do computador, né? Como é que ele processa isso. Então, deixa eu olhar esses 3 registradores. Então, endereço, contém aqui o operando e a instrução. Esse é o mínimo que eu tenho, né? Eu tenho que saber onde ele está, né? Saber, né? Endereço da instrução, né? Só tem que ter o que fazer, onde o operando está, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer com ele, né? Qual é ele e a própria instrução, né? O que deve ser feito ali, né? Então, você tem um repertório de instruções, não é só isso, claro, aqui é só um exemplo. Mas, e aí eu tenho esse opcode que é o
nosso binário. Então, isso aqui vai entrar lá no nosso circuito, e esse 0 e 1, aquele circuito vai reconhecer que vai acionar o circuito, que vai pegar o dado, né, carrega em AC o conteúdo da memória. Então, eu tenho esse comando aqui, né, que é como se fosse um comando. Então, pega a memória, carrega, né, operando ali, então, um registrador para fazer a operação. Aí eu tenho uma instrução para salvar na memória, tenho a instrução de soma, né, pegar aqui a soma de AC, vai para a memória. Em alguns casos, isso aqui, eu tenho 2 ciclos de clock, porque eu tenho, né, mais de uma operação. Né? Faz a soma o valor ali do operando, né, que está ali na memória. Então, aqui eu posso ter inclusive mais de um ciclo de clock. Aqui é essa ideia mesmo que funciona. Senhor, o áudio do senhor ficou meio baixo para mim. Tipo, deu um estralo e sumiu o áudio. Funcionei diferente aqui o microfone. Agora eu tô escutando o senhor, mas porém tá bem baixinho. Eu não tenho ajuste né, a altura aqui do volume é só do que eu escuto. Né? A altura aqui do microfone. Até tem. Nem funcionou, né? Tô só no celular aqui. Só no celular não, a imagem está no computador. Né? Mas o áudio está aqui no celular. Deixa eu ver se está na rede aqui. Agora aumentou, agora ficou bom. Acho que era a distância do microfone do celular, professor. Está mais baixo pra gente. Pode ser. Eu dei uma esbarrada aqui, então. Não percebi, né? Às vezes esbarra, sai da posição, já era. Mais baixo. Mas aqui só continuando aqui essa mesma ideia, ó, a gente tem um passo a passo da execução, então o conteúdo está em hexa para nossa visualização, né? Pode estar em hexa porque normalmente a gente, quando abre, está assim, né? Que a gente viu lá no PIC. E os nossos registradores aqui para fazer a operação. Então, o que está na memória está aqui. Né? Conteúdo. Então, aqui eu tenho o código de endereço. Né? Então, eu pego aqui, vou lá no endereço 001, que é para pegar a memória. Então, ele vai pegar aquele dado da memória. E aí ele vai chamar, são duas coisas na memória, né? Barramento, eu tenho um barramento que vai buscar os dados e as instruções. Então, essa é o endereço, a sequência do endereço, ele vai pegar no programa, então, o que é para fazer, né? Eu tenho, então, a minha instrução de fato. Vai ter um outro número lá, um outro endereço. Depois ele pega ainda e carrega no registrador ali para fazer a operação. Então, na verdade, ele vai, essa sequência aqui é o quê? Eu tenho endereço, número da instrução, pegou o outro do operando, então ele pega esses dois para fazer a operação. Mas esse seria o passo a passo que ele faz em cada processo. Né? Então, ele vai sempre jogando os registradores da CPU. Né? A operação é feita, né, o registrador da CPU que vai receber esse dado para que seja ali processado. Cada um vai ter um código. Então, esse aqui, o comecinho ali é o código. Né? O pacote vem o quê? O número aqui inteiro, né? O 5 é o código, o endereço. Então, vem a instrução e o endereço vem no mesmo pacote aqui. Mas ele vai enxergar separado. Vai enxergar o 5, né, em 4 bits. Então, independente do que for, ele vai enxergar o 4 bits. Por isso que a gente pode ver em hexa aqui, mas ele já está convertido aqui para o binário. Depois ele vai ver o outro pedaço. Então, byte ali acho que até não é um byte, era 2 bytes, se for ali os 16.
ele recebe de uma vez e já separa, ele vai enxergar pedaços diferentes ali do próprio circuito, né, do próprio binário em si. E aí, se for uma operação, ele vai fazer a soma. Aí tem carregado aqui a parte do endereço, né? Então, para ele fazer essa soma, ele faz essa operação. Guardou um, guardou o outro, somou, devolveu para a memória. Essa é a sequência ali que a gente tem no processo. Aqui só mais essa sequência, né, que a gente vai vendo cada... Opa. Tiro a tela aqui. Voltou. Então, dessa sequência, a gente tem o princípio, né, do projeto, na maioria do tecnologia RISC, aqui, que é do próprio MIPS. Esse aqui, os princípios seriam desses projetos. Tem uma certa simplicidade mesmo, que é, se ele tem um set de instruções reduzido, imagina que internamente, né, os circuitos são também reduzidos, né? Eu tenho um processador que tem menos componentes do que o outro, porque cada instrução é um hardware que tem. Esse set de instruções é diferente das instruções da linguagem de alto nível, que vai combinar instruções de baixo. Então, o princípio do projeto em si, que é o princípio do ARM também, né, que é o RISC também, é essa simplicidade, né, favorecida aqui por regularidade. Então, ele tem tudo, instruções de tamanho fixo, então todas as instruções têm o mesmo tamanho, né? Então, o circuito é mais fácil de reconhecer que, se é tantos bits, aqueles bits vão para aquele circuito para ser reconhecido as próprias instruções. Poucos formatos de instruções, né? Nesse caso reduzido. O Picode sempre utiliza os primeiros 6 bits. Então, quando chega lá o conjunto de bits, os primeiros 6 vai para um lugar e o resto vai para outro. Então, aqueles primeiros 6 já é automaticamente reconhecido aqui como o opcode. Quanto menor, mais rápido, né? O conceito para o MIPS aqui em si, né? Menor em termos não de tamanho, mas de instruções. Mais rápido, porque para reconhecer a instrução e já executar vai ficar mais rápido, porque são poucas. Então, ele vai executar mais rápido, mas não que isso seja um resultado, porque às vezes eu preciso de um monte de instruções para fazer uma operação. Quantidade de registradores limitados, está diretamente ligado ao set de instruções, então a arquitetura toda depende dessas instruções. Ou é feito, né, a partir das instruções, a própria arquitetura. Eu tenho que executar essas instruções, aí vai criando a arquitetura para ser feita. Número reduzido de modos de endereçamento, então, também mesmo tudo proporcional, né? Torne rápido o caso mais comum, então isso é um princípio do projeto do hardware, né? Então, o que é tornar rápido o mais comum? Instruções que são mais comuns são tornadas mais rápido e são incorporadas no hardware para que isso aconteça. Que é um exemplo que eu já comentei, instruções, né, que em C a gente coloca lá um mais. Né? Quero lá alguma operação, eu coloco lá uma variável lá, x++. O que esse mais não é? Por que não é x igual a x mais 1? Né? Qual que é a diferença de um para o outro? Embora no software, isso vem da operação lá em C, mas o compilador com certeza vai otimizar isso, né? Quase certeza, vai depender do compilador, mas seria essa ideia aqui, né? Colocando a instrução, colocando em C, né? Se eu tenho isso aqui. Essas duas instruções fazem exatamente a mesma coisa. Mas o princípio do projeto aqui é torne rápido o caso mais comum. Como esse caso específico aqui, somar 1, é muito comum, porque dá uma sequência de processos, muitas vezes você tem lá um loop em uma quantidade finita que você quer somar mais 1 e verificar que número que deu. Isso aqui eu preciso fazer uma operação, eu preciso pegar esse x,
pegar esse 1, né, esses dois jogar num registrador para depois somar. Mas como é 1, né, se eu for somar mais 2, ele vai ter que fazer toda essa operação. Mas se for somar mais 1, já tem um circuito pronto, porque isso é comum. Então, tudo que for comum dentro, né, das aplicações comuns para esse dispositivo, ele procura, né, colocar isso como um processo otimizado. Então, eu tenho um hardware otimizado. Isso foi expandindo, porque nos próprios microcontroladores, no processador, nem tanto, né? Tem operações que são comuns, mas microcontroladores isso acabou sendo expandido para muitas outras operações que são comuns, inclusive com a criação de hardware específicos. Então, se eu quero fazer um dispositivo que vai ter comunicação USB, eu já tenho no processador instruções e hardware que facilitam essa comunicação. E aí, o processador acaba processando uma informação menor, porque parte disso está sendo feita tratamento no próprio hardware. Eu tenho um hardware em paralelo, que é esse caso aqui. Esse caso aqui é dentro do processador. Mais um já está lá. Eu não preciso carregar um em algum lugar. Quando eu coloco isso, eu falo, mas cadê um aqui? Como é que ele sabe que é mais um? Porque um já é um registrador pronto. Então, eu já tenho lá um endereço de memória que tem um gravado. Então, eu pego aquele um e faço a soma. Não preciso carregar um que está tudo zerado e carrego o número 1 e faz a soma. Essa esse princípio aqui. Né? E aí eu tenho que ter alguns compromissos no projeto. Aqui é a definição do projeto. Né? Como o MIPS vem do ARM, que a gente pode, inclusive, produzir, né? Comprar os direitos e produzir, só ter alguns milhões e, né? Sei lá o que mais, mas de certa forma é aberto, né? Se eu tiver diferentes formatos de instruções, complica aqui a decodificação. Então, se eu tenho instruções maiores, menores, o CISC já fica mais complicado. Né? Então, aqui eu tenho que escolher isso. Eu não tenho diferente formato de instruções, mas eu vou decodificar de forma mais rápida. Por isso que a gente tem os híbridos, mas a parte embarcada, que eu preciso de velocidade, foi resolvendo com essas coisinhas que foram sendo criadas. É comum? É uma aplicação comum? Então, vamos melhorar o hardware para que aquela aplicação funcione. Funcione mais rápido, tenha eficiência, ou até mesmo, em vários casos, funcione em paralelo. Realmente a instrução nem é instrução, né? É o próprio hardware que pega aquela informação, codifica uma parte e entrega pronto para o processador. Então, parte da coisa acaba não executando tudo em paralelo, mas executando um pedacinho. Né? Esse aqui é um deles que facilita, mas tem vários outros exemplos dentro lá principalmente lá dos microcontroladores, com esse conceito. Esse é um conceito muito usado. Né? Caso mais comum, tem que ser mais rápido, e no caso mais comum, funcionando em paralelo com o processador, fazendo o que o processador poderia fazer, mas não é interessante. Faz isso separado. Que é o que a gente vê, né? Quando a gente está lá na programação, a gente não vê isso aqui acontecendo, na verdade, mas quando a gente muda aqui o dispositivo, e aqui a tela inteira, um exemplo aqui que tenha. Na hora que eu mudo aqui, ele muda essa tabelinha. Né? Ele sempre vai dando aqui alguns casos. Né? Tipo, se tem um exemplo aqui que tem. Aquilo que eu falei que eu já digitei, ele não digitou ainda aqui. Já digitei o dado e aí ele não viu ainda.
E cada número que eu digitei, e aí deu uma travadinha. Então, não era para dar esse exemplo não, mas tudo bem. Ele deu agora, né? Mas aqui, só para a gente observar aqui no próprio compilador o que está acontecendo com esse exemplo que eu comentei, né? Lá agora, eu queria só fazer assim. Agora eu consigo. Eu selecionei um modelo aqui, 18F 2550, o código dele. Ele habilitou essa biblioteca aqui, ó, USB. Né? Na verdade, essa biblioteca, por que esse modelo tem e o outro não? É aquilo que eu comentei anteriormente, mas aqui eu queria dar um exemplo e depois eu mudo para um que não tem. Como esse modelo tem, ele tem um hardware interno que recebe essa instrução de USB, né, de uma forma mais rápida que se eu gerasse um código. Na verdade, o USB é uma comunicação serial, uma sequência de bits. Mas, se eu pegar qualquer porta, né, digital para fazer essa lógica, eu vou ter que processar todas as informações. E tem o problema do sincronismo do sinal, de usar até mesmo aquele buffer, né? Você vai receber serial, mas é uma sequência de bits. Você recebe um monte de bits, armazena num lugar e depois vai ser processado, vai ser endereçado. A parte inicial, nesse modelo aqui, eu habilito aqui, né? E uso instruções específicas. Então, quando eu habilito isso aqui no código, e eu venho aqui nessas instruções aqui, vídeo, write, tudo, eu tenho instruções para ficar aqui com USB, na verdade isso aqui não é um comando só da linguagem C do processador aqui. Na verdade ele vai acionar o recurso de hardware daquele modelo. Então se eu colocar aqui, beleza, ele vai reconhecer, né, que isso aqui é um recurso de hardware específico daquele modelo. Aí se eu mudo o modelo, modelo mais barato aqui, não, um modelo mais simples. Eu já não tenho mais o USB aqui, porque o hardware dele não tem. Ah, mas eu posso comunicar com USB? Eu posso usar algum outro recurso, usar aqui uma parte que é serial, usar um chipzinho que faz a conversão do serial para USB, que também é serial, mas o serial de outro padrão. Então eu vou usar um outro hardware para cuidar daquele sinal. Naquele outro modelo já tem o hardware próprio. Dentro, né, não dentro do processador, que ele é um periférico dentro do microcontrolador, né, é um chip só, mas tem instrução lá dentro do processador também. O processador já se comunica diretamente com o circuito que está lá a mais. Né? Então, ele torna mais comum, né, caso seria aplicações comuns, por exemplo, comunicação USB é muito comum, né, para algumas aplicações, mas tem um monte que não tem USB. Dispositivos aí que tem Wi-Fi, eu não preciso do USB, né, que ele é para conectar, né, pelo Wi-Fi. Então, eu personalizo o hardware. E essa personalização vai até o processador. O processador também pode ter instruções personalizadas, assim, né? Personalizado seria muito pouco, né? Mas seria uma personalização para aplicações específicas. Você tem outros que tem, mesmo aquele modelo que eu peguei aqui, que eu tenho, atualizou ali a minha lista aqui.
aqui ele dá uma travadinha para digitar, porque ele tem que mudar a configuração de todos aqui, né? Ah, eu digitei errado, ele já não apareceu. Mas eu tenho modelos que têm outras comunicações, né? Esse sinal aqui, o PWM, por exemplo, é um sinal que é um hardware em paralelo, né? Ele tem um hardware para gerar um sinal, então o processador não cuida disso, ele só avisa, ó, liga, o processador dá um bit e o resto o próprio hardware resolve. Então, não sei se a maioria aqui, teria que comparar um a um, mas boa parte dessas bibliotecas não são só para facilitar nosso código em si, mas em si para facilitar que o processo seja mais rápido, porque tem um hardware específico. Essa ideia, né, desse conceito. Isso muito aplicado para embarcada, mas lá já no processador é mais padronizado e as aplicações são mais específicas para a própria, né, comunicação. Um exemplo disso é os processadores aí para celular, que ele já tem a parte de comunicação, né? Porque ele é um processador que até a gente viu o exemplo, já que dá para usar lá no modelo de PC lá com Android e tal. Mas o próprio chip já tem a parte de comunicação, porque ele foi feito para celular. Então, se não tiver lá comunicação via celular, né, o 4G ou o 5 aí que está entrando, ele já está embutido nele. Então, se for usar um computador, e isso vai facilitar o quê? Essa comunicação já facilita no próprio projeto do resto do dispositivo, né? O processador já está lá, com tudo preparado. Né? Inclusive, toda a parte de comunicação mesmo, feita ali num único chip. Então, não é só na parte da unidade lógica aritmética, mas que engloba, né, um único chip, né, encapsulado, né, uma única parte do processador com tudo junto ali. Então, essa ideia, um pouco dessa ideia, né, do mais comum lá dentro do processador, mas também dos seus periféricos. E aí a gente tem chip com aplicações para tudo quanto é coisa. Você quer fazer parte automotiva, você tem um chip com rede CAN, que é automotivo. Você quer fazer comunicação industrial, tem lá um RS485, serial. Agora, a parte industrial usa muito Wi-Fi também. Então, você tem aplicações, né, processadores, né, ou no caso, microcontroladores, para diversas aplicações, otimizado para várias coisas. Você pega um genérico que faz tudo, acaba sendo caro e não resolvendo tanto problema. Você tem que ver o que você precisa, escolhe o modelo e o projeto acaba sendo exatamente para aquilo. Então, aqui um pouco dessa ideia, tudo eu sei que, né, se vocês tiveram, se manteve acordado, ótimo, mas um pouco dessa ideia aí dos nossos, o que tem dentro, né, a ideia é exatamente essa, enxergar, né, o que temos dentro ali do processador. Beleza? Só eu falei hoje, tá todo mundo aí, né? Só eu falei software de hoje. Algum comentário, alguma pergunta que eu possa esclarecer ou discutir aí com vocês, né? Porque isso aqui a gente vê um pouco, né? As instruções a gente vê na prática programando, né? Mas a parte interna é bastante abstrata e a ideia é não ser, né? A ideia é tornar isso menos abstrato, né? Ou saber que tem os bits lá, que isso coisa acontece, e enxergar um pouquinho isso, né? Tem gente que trabalha na área e fala, sei lá, entra lá e funciona, mas não é assim, né? Tem que ter lógica, né? Isso, né? A computação em si é lógica pura, então tem que ter lógica. Inclusive, por que dá problema, né? Não tem lógica, dá problema. Não, tem alguma lógica. Tem uma interferência, falhou um bit na instrução, travou, né? Alguma lógica tem que ter para comprovar que aquilo funciona ou não, ou por que às vezes dá problema, né? Não é azar, né? Você fala, não, hoje eu estou com azar, não deu certo. Até a alimentação, fonte, né? Essas coisas que a pessoa não vê, né? Mas você está lá com performance do computador, está ligado à energia, várias coisas que acontecem que faltou os bits caminhar da forma correta. Mas é isso. A gente finaliza por hoje.
cansei, pessoal, eu que falei aqui, né? Mas a gente continua aí na próxima aula. Qualquer comentário aí é bem-vindo também. Se alguém já tinha mexido com isso, normalmente ninguém, né? Só em curso superior realmente a gente vê isso, né? Quem fez técnico e tal, não tem muito disso. E essa visão também a gente para por aqui. A gente vai ficar aprofundando isso, porque ninguém vai trabalhar em projeto de processador, né? Quer dizer, espero que alguém venha trabalhar numa Intel, numa AMD, algum projeto assim, mas a gente vê isso diretamente. Mas é isso. Qualquer pergunta, estou à disposição. Não? Quem não tiver pergunta, bom descanso. Obrigado aí pela presença, um pouco cansativa hoje, mas estaremos aí de volta na próxima aula. Boa noite, professor. Obrigadão pela aula. Eu agradeço a presença. Obrigado pela aula. Obrigado. Fala, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. A todos.